católica. Amém. Mais um lindo hino que a mamãe. A mamãe sempre cantava esse hino também. Todas elas cantavam. Mas tem aqueles que deixam muita marca. E esse é um que deixou. Ó, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama. Pois deseja te salvar. Te salvar. Amém? Amém. Queridos e amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 10 de maio de 2020, estamos estudando a lição de número 6, que tem por título A Condição dos Gentios sem Deus. O nosso textual está na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 11, que diz: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A nossa verdade prática: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. A nossa leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12, e na carta aos Romanos, capítulo 4, versículos 12 a 14. Aos Efésios, Paulo escreve: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aos Romanos, ele fala: E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na circuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, a promessa é aniquilada. Queridos irmãos, estamos estudando mais uma lição desse trimestre. E esse trimestre trata da igreja eleita, não esqueçamos disso. E desde a primeira lição estamos estudando vários aspectos dessa eleição. E nós já fomos informados da grandiosidade de Deus, da misericórdia de Deus, da grandeza das bênçãos espirituais que nos foram conferidas através do sacrifício de Jesus, que não tínhamos como pagar tal sacrifício. Somente o sacrifício de um cordeiro imaculado poderia reverter a nossa situação, porque fomos nós que demos causa no Jardim do Éden para estarmos na situação de pecado que nós estamos. Também fomos informados já em lições passadas que a nossa carga de pecado era tão grande que nos sentenciava à morte, estávamos debaixo da maldição. Fomos confrontados pela graça a semana passada, fomos confrontados a semana retrasada sobre a predestinação e a eleição, sobre a iluminação de Deus, o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. E nesta semana, nesta aula, nós estaremos sendo confrontados entre nós gentios e os judeus. Isso nos coloca ainda em situação pior do que nós imaginávamos. Paulo ele tenta construir em cima do ser humano que se acha alguma coisa, que pensa que é alguma coisa, que nós de fato não merecíamos nada, que foi tudo pela graça, foi o milagre de Deus, foi o amor de Deus que nos alcançou. Nós não merecíamos em hipótese nenhuma. Nesta semana nós estaremos estudando sobre a condição dos gentios sem Deus. E nesse primeiro tópico vamos falar sobre chamados em circuncisão. Bom, para nós começarmos, qual é o conceito de circuncisão? Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino e era um sinal externo, pertencimento à linhagem de Abraão e aliança com Deus.
O que isso quer dizer? Quando Deus lhe chama Abraão, ele faz um pacto com Abraão, que todo o macho da sua casa, da sua família, da sua descendência, para fazer jus à promessa que foi feita a Abraão, que Abraão foi chamado para ser pai de uma grande nação, para fazer parte dessa grande nação, teria que ter o prepúcio, seu prepúcio retirado, removido cirurgicamente. Era um sinal na carne. Mas isso acontecia com os machos. As mulheres da casa já estavam abrigadas por essa promessa desde quando todo macho fosse operado cirurgicamente ou circuncidado. Esse era um sinal externo, quem fazia era o homem, e isto fazia com que aquela pessoa fizesse parte ou pertencesse à linhagem de Abraão, à descendência de Abraão. Foi uma aliança, um pacto que Deus fez com Abraão. Logo, qualquer pessoa que quisesse fazer parte dessas promessas teriam que estar debaixo desta aliança ou deste pacto. E eu gostaria de acrescentar que não eram só os judeus que eram obrigados a se circuncidar. Também o escravo que era comprado por dinheiro, que morava na casa dos judeus, para ele participar das festas judaicas e participar de algumas atividades judaicas, eles precisavam também estar circuncidados. Inclusive, era uma condição para participar da Páscoa, era a circuncisão. E qual é o significado religioso? Fisicamente já sabemos que era a incisão, o corte cirúrgico, a remoção cirúrgica do prepúcio, que hoje equivale a uma operação de fimose. Mas e no sentido religioso, o que isso significava? Logo, irmãos, no sentido religioso, era uma santificação, era uma separação. Os povos daquela época não tinham um costume de se circuncidar. Os judeus, apenas eles tinham esse costume. Então, esse costume de circuncisão era mostrando que eles já eram diferentes. Eles já traziam neles essa marca dessa aliança. Traziam em sua carne a marca da aliança do pacto que Deus fez com Abraão. Era essa santificação. O símbolo era a aliança de purificação. Eles não podiam se envolver com aquilo que era impuro, não podiam se envolver com pecados de origem sexual, não podia se envolver com desonestidade, com prevaricação. Logo mais tarde, Deus vem dar as regras, as leis que ele quer que o povo siga para lhe agradar dentro desta aliança. É bom informarmos, irmãos, que esta circuncisão também fazia com que os judeus se sentissem melhores do que os demais povos, chamando os demais de gentios, que quer dizer cachorrinhos, ou incircunciso. E por eles se acharem melhores do que qualquer gentio, eles não se assentavam sequer à mesa com um incircunciso. Lembre que quando Davi ele vai lutar com Golias, ele chama Davi de incircunciso. Na verdade, Davi está reproduzindo ali uma cultura nacional. O povo tratava qualquer gentio à sua volta como incircunciso, não se misturava, não sentavam à mesa, porque eles se achavam melhor, santificados, e que a aliança era só para eles e que o restante não fazia parte dessa aliança e era até impureza para eles conviver com essas pessoas. Mas só que o que Deus queria, de fato, não era apenas uma marca na carne de todo macho. Não adiantava ser circuncidado e não cumprir a vontade de Deus, não cumprir os mandamentos, porque na carne eles eram circuncidados, mas no coração não obedeciam. No sentido físico, eles estavam marcados, mas nas práticas eles faziam a mesma coisa em determinados momentos que os povos pagãos e gentios. Quantas vezes Israel caiu na mão dos países vizinhos por se envolverem com idolatria, se envolverem com paganismo, se envolverem com prostituição e até aceitarem mulheres estranhas. Quantas mulheres Salomão teve e muitas delas vieram de povos pagãos. Então, não adiantava Salomão ser circuncidado na sua carne e no contexto religioso ele não estava observando as leis de Deus. Isso mostra que até o povo de Israel estavam totalmente distante do pacto que eles haviam feito. Irmãos, se Israel
estava distante desta aliança, imagine nós, gentios, que nem regra, nem aliança, nem mandamento nós tínhamos para cumprir. Nenhum pacto foi feito entre nós e Deus, estávamos à toa. Então, essa situação nos coloca ainda piores do que o povo de Israel. Mas o que Deus queria não era a circuncisão da carne, era a circuncisão do coração, que esta era a verdadeira circuncisão. E qual era o sinal dessa verdadeira circuncisão? Ser uma nova criatura, não andar segundo a natureza. Na lição passada, os termos que falavam de carne se referia à natureza humana. Nessa lição, quando se fala de circuncidar a carne, está se falando do próprio corpo físico, significado diferente da lição passada para a mesma palavra, mesmo vocábulo ou palavra carne. A circuncisão na nova aliança. Houve um grande debate, porque depois que Jesus ele é assunto aos céus, os irmãos hão de convir que Jesus ele andou falando que ele era o único caminho, a verdade, a vida, ninguém é o Pai senão por ele, e que Deus amou muito de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, por isso que ele enviou seu Filho ao mundo. Logo, Jesus era suficiente para a salvação. Esse pacto com Abraão já não era mais necessário nessa nova aliança com Cristo. Houve uma aliança feita com Abraão e agora estava sendo feita uma nova aliança em Cristo. Então, logo, esses requisitos, essas regras não eram mais necessárias para serem cumpridas. Só que acontece que o povo de Israel, os judeus, eles se convertiam ao evangelho. Mas pelo fato de serem judeus e terem essa aliança, eles cumpriam as regras do cristianismo e continuavam cumprindo as regras judaicas. Algumas regras, a guarda do sábado, a circuncisão, mas isso era para os judeus, porque a circuncisão foi para os judeus e não para os gentios. E quando os gentios começam a conhecer o evangelho de Cristo e começam a se converter a esse evangelho, começa a surgir uma grande disputa, um grande debate, e agora os judeus querem também que os gentios, já que eles querem seguir ao Cristo, que era judeu, que eles também se circuncidem. E aí isso gerou uma grande confusão e isso precisou ser resolvido em um concílio em Jerusalém. E nesse concílio em Jerusalém, o que ficou determinado foi que dos gentios só iria se exigir que se abstessem da prostituição, das carnes sacrificadas e da idolatria. Nada de exigir que eles fossem circuncidados. E inclusive aqui entra até o sábado. Não foi levado em consideração também a guarda do sábado nesse concílio de Jerusalém. E para terminar, porque a circuncisão somos nós. Não é um pedaço de carne que tira de parte do nosso corpo que vai significar que nós somos santos. A circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Porque os gentios, eles se consideravam, eles se gloriavam de serem chamados de circuncisos, de circuncidados. E os outros era como se fosse uma palavra de ultraje, né? de desmerecimento. Vocês são incircuncisos, são gentios. Então, para Paulo, quando ele escreve a Filipenses, ele diz: porque a circuncisão somos nós. E se essa circuncisão, além do significado físico, que era retirar, remover um pedaço de carne, para Deus ele tinha um significado ainda maior, que era separação, santificação e uma nova aliança. Bom, irmãos, havemos de convir que se a circuncisão dava alguns direitos ou conferia alguns direitos aos judeus, logo os incircuncisos ou os não circuncidados não teriam alguns direitos. Se chegasse em Israel, não poderia participar da Páscoa, não poderia participar da festa do Pentecoste, não poderia participar da festa dos tabernáculos, não poderia participar das festas das luas novas. Em síntese, não poderia participar de muitos cultos em Israel. Uma outra coisa, até para participar, para entrar no templo dos judeus, eles não tinham alguns privilégios, porque não eram circuncidados. Não eram descendência de Abraão.
quando Deus se dirigia a Israel, ele se dirigia como meu povo, corda da minha herança, meu povozinho de Jacó, povo a quem escolhi, mesmo o povo sendo rebelde. Mas pelo concerto que ele havia feito com Abraão, Deus mantinha, me corrigindo hoje, sentenciando amanhã, mas Deus mantinha firme a sua promessa, o concerto que havia feito com a descendência de Abraão. E nós? Nós estávamos estranhos a esse concerto. Não era só a falta de privilégio de participar dos cultos judaicos ou de participar das promessas da vida judaica com Deus. Também as promessas, estávamos excluídos da promessa. Tínhamos uma vida sem Cristo também. Quando nós tínhamos uma vida sem Cristo? Antes da nossa regeneração, porque graças a Deus hoje nós encontramos a Jesus Cristo, nos convertemos a Ele e estamos agora vivendo uma vida com Cristo e fomos inseridos nessa promessa. Como nós estávamos estranhos ao conceito da promessa também, como nós tínhamos uma vida sem Cristo, com nossa religiosidade e indiferença, irmãos. Primeiro, religiosidade porque, embora pagão, mas não servimos a um Deus verdadeiro. Lembre que Israel sempre teve como tropeços Baal, Baalins, Asterote, Moloque, deuses daqueles povos que moravam em volta de Israel. Logo, essa religiosidade que o homem tem necessidade, porque o homem é espírito, alma e corpo, o corpo necessita de comida, a alma necessita de emoções ou se alimenta de emoções, e o espírito só se alimenta de espírito, e Deus é o espírito que alimenta o nosso espírito. Então, esse vazio que o homem tem dentro do seu espírito, ele precisa preencher com alguma coisa. Se não for Deus, vai ter que ser um outro espírito que eu não preciso falar o nome para os irmãos. Logo, esse espírito vai estar eivado de religiosidade. E essa religiosidade vai ser transferida, essa espiritualidade vai ser transferida, essa adoração, essa oração, para outros deuses, deuses pagãos, deuses de madeira, deuses de barro, deuses de ferro, de bronze, de prata, de ouro, que não anda, que não vê, que não fala, que não ouve, e assim sucessivamente. Mas o ser humano sempre buscou uma religiosidade, mas era uma religiosidade que o divino eram outros, a divindade eram outras. O Deus verdadeiro não estava com esse povo, logo estavam estranhos ao concerto da promessa, estavam estranhos ao compromisso, à aliança da promessa, porque a aliança deles não era com o Deus verdadeiro, o Deus que promete e cumpre, era um Deus falso, e estava indiferente, porque havia uma promessa lá no Jardim do Éden, que da semente da mulher nasceria um varão que esmagaria a cabeça da serpente, mas infelizmente essas pessoas não conheciam essas promessas, estavam indiferentes à promessa, eles não tinham não era palpável para eles essa promessa de que Deus os amava, que existia um verdadeiro Deus e que queria abraçá-los e dar um fim melhor do que o fim que eles estavam perseguindo ou prosseguindo. E estavam separados da comunidade de Israel. Já falamos aqui que fomos excluídos da escolha divina porque Deus escolheu Abraão e a sua descendência. Abraão formou uma nação, já existiam outras nações. Quando Deus escolhe um, ele não está escolhendo outros. Então, há uma exclusão. Então, houve uma exclusão. Mas essa exclusão aqui, não entenda, irmãos, que é uma exclusão porque Deus não nos amava, não. É porque Deus precisava escolher uma nação para o seu filho vir ao mundo. E para isso, ele precisava escolher uma nação para purificar essa nação, santificar essa nação, separar essa nação para o seu filho descer nessa nação, para daí então todo mundo ser alcançado. Mas éramos, de qualquer sorte, na carne, como Paulo fala, na carne nós éramos excluídos da escolha divina, porque nós não éramos circuncisos, nós éramos incircuncisos. Éramos também excluídos dos privilégios, os vários privilégios que nós vivemos aqui, vivenciamos aqui nessa lição. É o caso de excluídos de ter um profeta nos falando. Quantas nações no Antigo Testamento tiveram a oportunidade de ouvir Deus falar por meio de um profeta?
Eu vou dizer para os irmãos que Nínive teve, porque Jonas foi lá, Naum foi lá, que alguns outros países tiveram essa oportunidade, porque Deus usou paulatinamente algum profeta ou outro, mas quem tinha o privilégio de ter profetas, celeiro de profetas, escola de profetas, ranchos de profeta, era Israel. Mas todas as nações não pertenciam a Deus, sim, mas naquele momento a escolha divina foi por Israel. Esses privilégios eram por Israel. Para quem foi que Deus abriu o mar vermelho? Para Israel. Para quem foi que Deus mandou o maná do céu? Para Israel. E os outros povos estavam excluídos desse privilégio. E nós, se continuássemos assim, também estávamos excluídos dos privilégios da nova aliança. Só que a antiga aliança nos excluiu, a nova aliança não. Estávamos excluídos também da chamada. Mas hoje não, nós temos essa inclusão, né? O jambuzeiro que foi enxertado na videira. E aqui, por fim, vai falar o seguinte: alienados aos pactos das promessas. Existiam pactos. Lembrem-se que o primeiro pacto que Deus faz com Abraão, mas esse é o primeiro pacto que Deus faz na carne. Porque o pacto que Deus fez foi com a humanidade no Jardim do Éden, com Adão. Adão é pai de todas as nações. Abraão deu origem a algumas nações, dentre elas Israel. Mas já existiam outras nações e nem todas as nações são oriundas de Abraão. Nós somos oriundos de Abraão na fé, né? Que Abraão é nosso pai na fé. Mas estávamos alienados aos pactos das promessas. Já vimos isso. Fora, excluído, vendidos, né? A parte, melhor dizendo, desses pactos das promessas. Mas e o advento do Messias? Chegou o momento, né, do Messias se manifestar para o mundo, e quando ele se manifesta para o mundo, ele veio para o que eram seus. Quem eram dele? Aqueles que cumpriam, que estavam dentro do concerto antigo, mas aqueles que estavam dentro do concerto antigo, os chamados circuncisos, ou os circuncidados, eles não receberam. Mas foi exatamente os incircuncisos, os gentios, os pagãos que o receberam. E o que foi que Jesus fez? Nos fez ser herdeiro de uma maravilhosa promessa. Nós também fomos inseridos nessas promessas. Mas só que Deus ele faz um pacto com Abraão para Israel. Depois ele renova esse pacto com Moisés, trazendo as leis de santificação e de separação, e depois ele traz um pacto, faz um pacto com Davi, dizendo que a Davi não faltaria um rei que subisse ao trono e que dele sairia a estrela da manhã. Né? Então, o que nós vemos aqui é que havia um pacto, só que esse pacto teve início, teve meio e agora finaliza com Cristo, que vem da descendência de Davi, mas não apenas para o pacto na carne, mas para alcançar todos que se haviam perdido. E esses pactos, eles giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Então, jamais pensem em um Deus injusto. Ah, mas Deus excluiu muita gente para escolher Israel. Não, Deus estava fazendo aquela escolha porque ele estava focando o advento do seu filho, o nascimento do seu filho. Precisava vir por uma nação. Não era, irmãos, explicável para nós que o Filho de Deus nascesse em Nínive, um povo tão cruel. Não era explicável para nós que o Filho de Deus nascesse do povo romano, não discriminando o povo nenhum, porque Israel também não era santinhos, mas Deus escolheu, tinha que escolher um povo, e ele escolheu formar um povo para não fazer, estou fazendo escolha aqui de um povo que já existe, não. Inclusive Deus, ele, em determinado momento, ele passa isso na cara dos judeus e diz: eu não vos escolhi porque vocês eram grandes ou porque vocês eram melhores, eu escolhi porque eu vos amei com amor eterno e te atraí. Então Deus, ele quem criou a nação de Israel. Ninguém pode questionar, não. Eu criei a nação e eu posso fazer, se meu filho nascer aqui, posso fazer o pacto que eu quiser com essa nação. Terceiro tópico: estávamos sem esperança e sem Deus. Percebam que Paulo ele faz um confronto com Israel, né? O povo gentil com
com os judeus, e depois ele faz um confronto da nossa exclusão, éramos excluídos, né? Relegados a segundo plano, isso para os judeus, irmão, porque aos olhos de Deus, Deus estava fazendo tudo com o propósito de nos alcançar. E agora Paulo ainda diz assim, olha, vocês estavam sem esperança e sem Deus. Se morresse, vocês não sabiam nem para onde ia. Não sabiam nem que existia uma promessa para vocês, né? Aquela pessoa que é rica, tem uma grande herança, mas não sabe porque ninguém informou. Éramos nós, né? Sem esperança e sem Deus. Por que estávamos desprovidos de esperança? Esperança, ela vem da confiança. Alguém é, faz uma promessa, a promessa, eu confio que aquela pessoa vai cumprir aquela promessa e eu aguardo, eu espero. Então essas três palavrinhas, esperança, confiança e promessas, elas estão alinhadas. Mas se não tem promessa, como vai ter confiança? Se não tem confiança, mesmo que tenha promessa, como vai ter esperança? A promessa tem, irmãos, e nós conhecemos. Agora tem pessoas que confiam nessa promessa e tem pessoas que também não confiam nessa promessa. Se não confia, como é que vai esperar? Os irmãos compreendem? Então, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus na vida do ser humano. O homem pode adorar milhões de deuses, mas se não confia naquela promessa, a promessa do arrebatamento, a promessa que vai morar no céu, a promessa que vai sentar às bodas do Cordeiro, a promessa de que vai viver eternamente com Deus, ele nunca vai esperar, porque se ele não confia que Deus é capaz de fazer, vai esperar para quê? Vai perder o tempo dele? Então, esperança, confiança e promessa são palavrinhas que estão entrelaçadas. Sem Deus no mundo, éramos idólatras, politeístas e pagãos. Pensem, politeísta é porque tem vários deuses. Como é que estavam sem Deus no mundo? Tinha tantos deuses, mas não tinha o Deus verdadeiro. O Deus do mundo, o Deus do universo. Sem Deus no mundo, porque quem são os outros deuses? Deuses criados pela imaginação humana, deuses venerados por ter matéria e, na verdade, quem está por trás de toda essa adoração é o nosso adversário. Éramos pagãos, idólatras e politeístas, enquanto existe apenas um Deus. Nossas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs. Tem muitos deuses. Até hoje tem nações que pensam assim, que tem muitos deuses e que tem um Deus para orar a cada dia, né? Mas a ruína moral e espiritual dos gentios é indiscutível, porque a cada momento que nós adoramos mais deuses, mas nós descemos para a sepultura. Descemos para a pocilga espiritual, para um lamaçal de pecado. Precisávamos de uma esperança infinita. Uma esperança que, mesmo depois da nossa morte, ela ainda subsistisse. E essa esperança, ela só vem com a fé em Deus. Logo, é a fé a base da confiança e da esperança. A fé na promessa de Deus. Bem, queridos, chegamos ao fim de mais uma aula. Não é aquela aula que vamos com profundidade, porque nossa intenção é que vocês acompanhem a lição da Escola Bíblica Dominical, sobretudo aqueles que estão em isolamento, né, mais severo em seus lares. Oramos a Deus para que o mais breve possível essa pandemia passe e a vida volte à normalidade, apesar de que eu acredito que a normalidade ela vai ser um pouco diferente agora, principalmente dos seres humanos com relação à sua higiene, principalmente do ser humano com relação à sua saúde, né? Mas a conclusão de hoje nos diz o seguinte: no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao conceito da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel e incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Não esqueçam que nesta lição nós estudamos cinco situações em que estávamos. Estávamos sem Cristo, estávamos separados da comunidade de Israel, estávamos estranhos ao
conserto à antiga aliança da promessa. Não tínhamos esperança e não tínhamos Deus no mundo, mas Jesus mudou a minha e a tua história. Se você crê, glorifique e exalte a Ele, porque não temos mérito nenhum, é a graça dele que nos tem alcançado. Um abraço para todos e Deus nos abençoe. Amantíssimo Deus e Pai, nesta hora, elevo a minha voz até o trono da Tua graça, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiramente, te agradecendo pelo privilégio de fazer parte desta grande família, te agradecendo pela oportunidade de ter te conhecido, te agradecendo pelo teu grande sacrifício que fizeste na cruz do Calvário por nossas vidas, ainda que nós não merecíamos. Te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando a tua palavra e te pedimos que abençoe a este irmão, a esta irmã que está em isolamento mais severo, que será alcançado através desta mídia, que tu possas abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar a sua saúde, restaurar, meu Senhor, aquilo que está precisando de uma restauração, abençoar e intervir. Eu te peço uma bênção toda especial para esta casa, para este lar, que tu venha prover com toda sorte de bênção material e espiritual, meu Senhor, sobretudo alimentando e nutrindo a confiança e a esperança, meu Senhor, da tua igreja, meu Senhor, em plena situação que nós estamos vivendo de isolamento. Deus amado, eu te peço pela tua igreja em toda a face da terra, porque todo o mundo está passando pela mesma situação. Te peço pelos nossos líderes, meu Senhor, pelo ministério da tua igreja. Também te peço pelos nossos líderes políticos, meu Senhor. Deus amado, eu te peço que venha intervir, meu Senhor, para que as pessoas que estão precisando, meu Senhor, de um socorro, aquele servo teu que trabalha em frente do confrontamento, tanto na área de saúde como na área de segurança pública. E, meu Deus, eu te peço que tu venhas guardar suas vidas, proteger de todo mal, que tu venhas, meu Senhor, imunizá-las, meu Senhor, que tu venhas pôr cada um numa redoma de proteção, para que nenhum mal, meu Senhor, lhe suceda ou lhe ataque, meu Senhor, ou que leve qualquer problema para a sua família. Guarda o teu povo, nós te pedimos a tua bênção, meu Senhor, para toda esta nação, para a nossa economia, para frentes de trabalho, meu Senhor, para mercado de trabalho, para que milagres aconteçam, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Ser mãe e ser pai ao mesmo tempo é uma responsabilidade que tem os seus desafios, mas também as suas alegrias. Quis o rumo desta vida ser tão imprevisível que um filho ficasse nas mãos de uma mulher desamparada. Mas essa mulher não se deixou abalar. Ela é forte e corajosa e com muito amor em seu coração batalha para dar o seu melhor por quem mais ama. São noites e noites sem dormir por tantas preocupações que moram na cabeça de quem carrega os problemas da família sozinha. Mas quando a tristeza e o desânimo chegam, a mulher que é mãe e ao mesmo tempo pai, olha nos olhos do seu bem mais precioso, o filho que talvez não tenha planejado, mas que nunca se arrependeu em ter. E sente suas forças renovadas para continuar seu caminho. Não há nada nesse mundo que faça uma mulher assim desistir. O seu coração é do tamanho do mundo e a sua determinação uma chama eterna. Eu lhe amo, minha mãe, que também é meu pai.